As sondagens são o que são. Há sondagens, pelos vistos, para todos os gostos e feitios. Agora, em qual delas é que nos vamos basear para dizer qualquer coisa? Isso fica ao critério de cada um. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As sondagens valem o que valem é uma muleta dos políticos para desvalorizarem os estudos de opinião que apresentam resultados fracos para as suas pretensões. Mas as sondagens têm um valor concreto, permitem-nos perceber como estão as candidaturas a cada momento e uma sequência de sondagens com as mesmas características permite consolidar tendências. Também é verdade que as sondagens podem influenciar resultados, quando, por exemplo, aparecem perto do ato eleitoral e mostram que o voto útil pode ajudar a que um determinado candidato acabe a beneficiar todo um campo político. A sondagem que hoje analisamos não reflete os debates que já foram feitos e o retrato pode mudar significativamente quando a maratona de 28 debates tiver terminado. Não é o fotofinish que só aparecerá com a contagem dos votos em urna, é antes uma foto tirada ainda longe da meta, mas que nos faz pensar que as duas vagas para a segunda volta têm apenas 3 candidatos. Na frente, André Ventura e Gouveia Melo, o antissistema e o que vem de fora do sistema. Imagine o que isso significará se a segunda volta for mesmo entre os dois. A sondagem do ICS e do ISCTE, com trabalho de campo da GfK Metris, foi feita para o Expresso e para a SIC e é sobre ela que conversamos com a editora de política do Expresso, Eunice Lourenço. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Eunice Lourenço, olhar para esta sondagem. As presidenciais podem decidir-se apenas entre 3 candidatos? Olá, Paulo. Sim, é o que esta sondagem indica, mas como dizem muitas vezes os especialistas em sondagens, isto é o retrato de um momento e de um momento em que ainda não tinham começado os debates, ou seja, o trabalho de campo terminou no dia 17, precisamente o dia do primeiro debate. Mas a julgar por este retrato, de facto, a decisão joga-se apenas entre André Ventura, Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. António José Seguro já está longe destes 3 e os outros então estão mesmo muito longe. E o problema para Seguro é que na sondagem não aparece o último candidato a entrar na corrida, Jorge Pinto, candidato do LIVRE, é um candidato que divide ainda mais a esquerda e que vai beneficiar dos debates porque obviamente vai aparecer mais e as pessoas vão se lembrar mais dele. Ele pode roubar votos a Seguro, torna ainda mais difícil a hipótese do candidato apoiado pelo PS ir à segunda volta. Eu tenho dúvidas da capacidade de Jorge Pinto criar esses problemas a António José Seguro, porque nesta sondagem ele é absolutamente residual, tanto que não aparece com um valor, porque a intenção de voto fica abaixo de 1%. Portanto, está ao nível de Joana Amaral Dias, que é apoiada pelo ADN, e portanto, por agora não significa nada e não parece tirar muitos votos a António José Seguro. Mas se crescer durante os debates, porque provavelmente ele é o mais desconhecido dos 8 candidatos que estão a participar nos debates. Se crescer, quer dizer, ele próprio também já afirmou, entretanto tem vindo um bocadinho a recuar, que poderia desistir, e a desistir será sempre a Seguro, porque que é o único que tem hipótese. E não é só isso, é que o LIVRE tem a sua forma muito própria de funcionar, não é? Fez uma consulta aos seus militantes e apoiantes sobre eleições presidenciais. Jorge Pinto ficou em primeiro nessa consulta, Seguro ficou em segundo.
Coutrinho entrou cheio de confiança na campanha, mas esta sondagem não parece dar-lhe razões para sonhar. Não lhe dá razões para sonhar. Coutrinho entrou a dizer que espera ter um resultado de 2 dígitos. Depois inflacionou ainda mais essa sua confiança e até fala em ir à segunda volta. Entretanto, houve uma sondagem que o dava em 4º lugar à frente de António José Seguro e, portanto, Coutrinho ainda inflacionou mais, mas o que esta sondagem mostra é que Coutrinho está, inclusive, longe das intenções de voto na iniciativa liberal. Exatamente. Isso é um problema para quase todos os candidatos que estão a cumprir a missão de segurar o eleitorado do partido, os candidatos mais pequenos, que ficam ainda assim longe do resultado que os partidos conseguem. Sim, acontece. O mesmo com António Filipe e com Catarina Martins. E mesmo com António José Seguro e Marcos Mendes ficam muito longe do eleitorado. Sim, mesmo muito longe. Aliás, é um dos factos muito apontados a ambos, é isso, não conseguem captar o seu próprio, o eleitorado dos próprios partidos a que pertencem e que ambos lideraram. E isso acontece porque há aqui uma figura que, não sendo nenhum desses partidos, vai comer muitos votos, ou vai captar muitos votos a todos os partidos, mas sobretudo ao centro. Os inquiridos, que é o Almirante Gouveia e Melo. Os portugueses inquiridos dizem que querem um presidente tão ou mais interventivo do que foi até agora. Na verdade, o que é que eles esperam que o chefe de Estado faça? Esperam, acima de tudo, que o chefe de Estado obrigue o governo a agir. É uma das coisas mais interessantes desta sondagem, é uma mudança muito grande no perfil de presidente que os portugueses querem. Sendo surpreendente e sendo interessante, de certa forma também tem aqui um contrabalanço natural, que é, geralmente, depois de um presidente de determinado tipo, as pessoas querem um presidente de outro tipo. E, portanto, há 5 e há 10 anos, as pessoas queriam um presidente mais próximo e tiveram Marcelo. Agora parece que estão um bocadinho satisfeitas de Marcelo, e a avaliação que fazem a Marcelo ainda é muito positiva, mas querem um presidente bastante diferente, muito mais interventivo. Inclusive é uma forma de intervenção que pode não caber nos poderes presidenciais. E os inquiridos consideram que as qualidades mais desejáveis no próximo presidente são a honestidade e a competência. Se é isto que querem quase 2/3 dos eleitores, quem é que acham que está mais capaz de cumprir a função? Olha, quanto à competência, consideram que é Luís Marcos Mendes, seguido de Gouveia e Melo e André Ventura. Quanto à honestidade, quem vai à frente, ou quem tem mais votos, por assim dizer, é Henrique Gouveia e Melo, seguido de Luís Marcos Mendes e André Ventura. E aqui saliento uma coisa, a honestidade é muito a marca de António José Seguro, e mesmo neste item ele só aparece em 4º lugar. Até elogiado por exatamente, por Coutrinho, por exemplo. Sendo que também por Coutrinho foram levantadas dúvidas e insinuações sobre os interesses de Luís Marcos Mendes, e esta sondagem mostra que os portugueses lhe associam uma imagem de honestidade. Noutro patamar mais baixo, ser um líder forte e justo são outras 2 qualidades que os portugueses apreciam. Quem avalia melhor nestas características de liderança? O líder forte, o nome mais indicado é o de André Ventura. No líder justo é Gouveia e Melo. Em ambos, Luís Marcos Mendes está em 3º lugar. Portanto, estes 3 vão dividindo o pódio também nas qualidades. Sim, vão dividindo o pódio, com a divisão a ser sobretudo entre André Ventura e Gouveia e Melo. Luís Marcos Mendes fica à frente na competência e na simpatia, sendo que, ao contrário do que acontecia há 10 anos e há 5, a simpatia neste momento não é uma característica muito valorizada pelos eleitores. É, ou seja, sim, é isso mesmo. Luís Marcos Mendes pode ser considerado mais simpático, mas isso não lhe vale muito. Não vale muito aqui. No entretanto, ao final da tarde desta sexta-feira, será conhecido um estudo de opinião sobre as intenções de voto nos partidos, sem apontar dados concretos. Podemos antecipar aquilo que estávamos a falar há pouco, de que Marcos Mendes e António José Seguro estão muito longe
do resultado que quer a AD, que está em crescimento, quer o PS, que se mantém estável, são capazes de fazer em intenções de voto. Sim, estão muito, muito longe. O único destes candidatos que tem, aliás, quase uma coincidência de intenções de voto com o partido que o apoia é André Ventura, o que mostra que André Ventura... Ou ele é que apoia o partido. Sim. Ou ele é que é o partido. O que mostra que André Ventura tem ali um eleitorado muito fixo e, aliás, depois isto também se percebe por outro lado da sondagem, que é como é que resultam estes candidatos numa segunda volta em que André Ventura perde contra todos, tem pouca capacidade de crescimento. E nessa hipótese de segunda volta, caso o Seguro venha a passar, que esta sondagem, a julgar por este momento não lhe dá essa hipótese, Seguro venceria contra André Ventura. Perde contra todos, mas depois é mais equilibrado, por exemplo, entre Marcos Mendes e Gouveia e Melo, não é? Sim, mas Marcos Mendes também perde contra Gouveia e Melo e ganha contra mas por poucos, é aquele que fica mais próximo. Antes de irmos à avaliação que os portugueses fazem de Marcelo Rebelo de Sousa, queria ainda perguntar-te como é que olhas para a possibilidade de ter o antissistema Ventura numa segunda volta com o que veio de fora do sistema Gouveia Melo. O que é que isto pode representar para o sistema partidário? Isto representa uma grande necessidade de reflexão do sistema partidário, a que é isso que tu dizes de um antissistema mais alguém que vem fora do sistema. Acrescento ainda uns dados muito relevantes nos textos que passam, aliás, pelos vários textos que a Rita Diniz escreveu no semanário sobre a sondagem, que é a grande adesão no eleitorado jovem a André Ventura. Ele vence claramente no eleitorado jovem. É uma reflexão que os partidos têm de fazer. Como é que chegam aos jovens? Que mensagens têm para lhes dizer? Que soluções? As candidaturas trabalham todas muito mal, tirando a de André Ventura, as redes sociais, não é? Sim, só aí a diferença é brutal. Os partidos estão muito lá atrás em relação ao Chega, e os partidos têm de fazer essa reflexão que parece tardarem em fazer, que é muito dramático e ainda recentemente, quando publicámos o estudo eleitoral do ICS sobre as eleições legislativas, isso também era muito acentuado. O PS tem perdido muito eleitorado nos quadros médios, na classe média, nos jovens adultos, e o Chega tem vindo a captar eleitorado em todas as faixas e tem vindo a captar muito, muito eleitorado jovem, que precisa que alguém fale para eles, que não apenas André Ventura. Para fecharmos mesmo, a avaliação do atual Presidente da República é muitas vezes negativa quando é feita por comentadores e por partidos, mas as coisas alteram-se quando a pergunta é feita ao povo anónimo nestas sondagens. Ainda vamos ter saudades de Marcelo? Eu aqui sou um bocadinho suspeita porque faço parte daqueles comentadores que desde o início foi dizendo, foi apontando críticas a Marcelo Rebelo de Sousa. Poderíamos ter, obviamente, saudades de Marcelo. Temos sempre esta tendência de olhar para trás e achar sempre que o passado... De mim vão parar. Sim, ou então também é um excesso de saudosismo, que acha sempre que o passado foi melhor, mas por outro lado também somos todos muito contraditórios, e é assim, se esta sondagem mostra uma avaliação positiva a Marcelo Rebelo de Sousa, também mostra que os eleitores querem outro tipo de presidente, e isto, de certa forma, não deixa de ser uma crítica a Marcelo Rebelo de Sousa. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes, todas as quintas-feiras à noite. Agora, com acesso ao The New York Times e aos exclusivos da SIC, com uma única subscrição.
Na manchete desta edição, o tema que tratamos neste episódio, mas em destaque está também a notícia de que o Procurador-Geral da República impede a consulta de averiguações preventivas como a que ainda decorre sobre a Spinnon Viva. Desta forma, deixa de haver escrutínio sobre o trabalho feito pelo Ministério Público com as averiguações preventivas. É sobre a Rússia que vamos falar quando voltarmos no domingo. Mais exatamente sobre o espião português que trabalhava para a Rússia. Uma história de espionagem a não perder. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha um bom dia, um bom fim de semana. Até domingo. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.